Olá, amigos, olá, amigas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no TV Revelar e para mais um Prosa Espírita. Hoje, como de costume, a segunda sexta-feira de todo mês, nós temos a presença aqui do pesquisador espírita Paulo Neto, que vai trazer um tema importante e, na verdade, né, Paulo, é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, que é a reencarnação. Então, Paulo vai falar desse tema dentro de pesquisas, de comprovações científicas, né? Mas antes de passar a palavra para o Paulo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva, que se puder e quiser nos apoie se tornando membro, acione o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais para que a gente possa ganhar maior alcance. Quanto mais as pessoas encontrarem oportunidades ou despertarem seu interesse pelo estudo da doutrina espírita, mais esse é o nosso interesse. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Passo para você a palavra. Fique à vontade aí. Então tá. Primeiramente, eu gostaria de dar um forte abraço aos amigos que estão nos acompanhando nessa live. E, de certa forma, ela é complemento de uma outra que eu já fiz, que eu falei sobre o tema reencarnação. Eu tratei a reencarnação na Bíblia. Tá? Como o assunto é interessante, eu preferi dividir, porque juntando os dois numa live só ia ficar muita coisa para trás, e são coisas importantes, interessantes, que a gente tem que destacar. A questão da Bíblia, muita gente não conhece os fundamentos bíblicos para a gente sustentar a reencarnação, embora estando lá ou não estando, não faz efeito nenhum, né, para nós, que não tem uma Bíblia como base para sustentar os nossos princípios, né? Mas a questão das evidências científicas, sim, aí já começa a ter um respaldo melhor para o nosso lado, tá? Então, as pessoas, a maioria das pessoas não tem ideia de como andam as pesquisas a respeito da reencarnação. E eu acho que estão bem, é um processo lento, mas estão indo bem. E temos hoje fortes evidências, o meio científico não fala próprio, fala como evidência, fortes evidências científicas a favor da tese da reencarnação. Isso que nós vamos ver alguns casos aqui, citar alguns nomes de pesquisadores, né? E nos casos que a gente vai citar, vai ter nomes aí que eu não vou me comprometer, porque não é nome em outra língua, tá? Então, vocês me desculpem aí se a pronúncia não for adequada e se eu até enrolar a língua em um momento ou outro em relação a um nome ou outro, tá certo? Então, vamos lá. A reencarnação e as evidências científicas. A nossa frase inicial, obviamente, é de Kardec, porque tem a ver com o nosso tema. Então, Kardec diz o seguinte: as descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de rebaixá-lo. Não destroem, senão que os homens edificam sobre as ideias falsas que se fizeram de Deus. Né? Bom, nós vamos tentar trabalhar esses seguintes tópicos: recordação espontânea de vidas passadas, recordação induzida a vidas passadas, a confirmação da realidade da regressão, outras pesquisas ou fatos que comprovam a reencarnação. Somente pela reencarnação é que se tem uma explicação lógica. Aceitação pelos cientistas, o primeiro passo para o reconhecimento da ciência. E vamos trabalhar um a um. Recordação espontânea de vidas passadas. Alguns cientistas têm se dedicado a pesquisas de casos de crianças que se lembraram espontaneamente de episódios de uma vida anterior. A razão mais forte para a escolha de crianças é que elas são mais autênticas no que dizem e porque, na maioria das vezes, sequer têm um mínimo conhecimento daquilo que estão escrevendo sobre sua vida anterior. E quem diz isso são os próprios pesquisadores. Então, eles escolheram por isso. Que elas são autênticas e falta de conhecimento para passar uma informação, né? Então, se não tem conhecimento, está passando informação, presume-se que vem dentro dela de outras experiências, né? De outras vidas, vamos dizer assim. Então, nós podemos citar Dr. Ian Stevenson. Ele desencarnou no ano 2007.
Ele era um médico psiquiatra canadense e foi chefe da divisão de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e realizou um trabalho que durou meio século de estudo, mais ou menos 50 anos, que estudou o tema, reencarnação. Ele pesquisou e arquivou mais de 2.500 casos, na sua maioria, de crianças que, em dado momento de suas vidas, sem uma razão muito clara para isso, passaram a dizer que tinham sido outra pessoa em outra vida diferente, lembrando-se com impressionante nitidez de fatos e situações vividas, assim como o nome de pessoas e cidades. Dr. Ian Stevenson também elaborou e publicou interessante estudo ainda não traduzido para o português, e aí, se vocês me permitem, eu vou ler só a tradução. Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença. Parece que são 2 ou 3 volumes, o total são 2.300 páginas. Segundo uma outra fonte aí, de um autor que cita o Dr. Ian Stevenson, eu acho que ele cita aí nessa obra 225 casos. Ele cita, detalha como pesquisou, então, são apenas 225 casos, deu 2.300 páginas. Então, um volume considerável de páginas, né? Para ver que o nível de pesquisa do Stevenson é um nível bem sério, vamos dizer assim, né? Bem detalhado, bem esmiuçado, não é coisa de crença. Não, aliás, ele mesmo, ele não dá como provar, ele não deu como provar definitivamente, porque ele desencarnou, né? Mas ele colocava sempre como forte evidência, tá? Então, nesse livro, ele procura a comprovação da reencarnação através das ditas marcas de nascença, que demonstram que as pessoas, além de trazerem marcas semelhantes a de um dos seus antepassados, obviamente já falecido, traziam também inconfundíveis traços de sua personalidade, tão marcantes que faziam acreditar tratar-se do mesmo espírito, agora em corpo diferente. Aqui nós vamos trazer um caso, relatado no livro 20 Casos de Reencarnação, só que nós vamos pegar um resumo através de uma outra obra. Não vou pegar o resumo do Dr. Ian Stevenson, não, porque ele é muito detalhado. Então, ficaria muito difícil a gente colocar tudo que ele relata no livro. Então, eu prefiro buscar uma outra obra que fala disso aqui, desse caso, de uma forma bem mais resumida, e então fica melhor para nós, que já mais assim, é mais objetivo naquilo que precisa de tratar. Boa noite, Ari. Bom, então, o caso que ele relata lá trata-se do caso do pescador William George, membro da tribo dos Tlingits, da Alasca, Estados Unidos. Em várias ocasiões, conversando com seu filho, então, William George conversando com o filho e sua nora, ele disse que iria reencarnar como filho deles. Então, ele está ali reencarnando como o próprio neto, né? E que seria reconhecido pelas marcas que traria no corpo. E essas marcas seriam semelhantes às que tinha no ombro esquerdo e na face interna do antebraço. Então, ele tinha 2 marcas. Então, ele falou assim, eu vou reencarnar, vou nascer filho seu e vou trazer essas marcas que eu tenho aqui no novo corpo meu. Então, em junho de 1949, ele entregou a seu filho um relógio de ouro, que estimava muito, pedindo que o conservasse para quando retornasse em outra existência. Então, ele pegou o relógio dele e falou assim, guarda aqui, filho, quando eu voltar, eu quero o relógio de volta. No mês seguinte, então, ele fala de julho, então, em agosto, William George saiu para pescar e desapareceu, sem que seu corpo fosse jamais encontrado. Pouco tempo depois, sua nora engravidou e, a 5 de maio de 1950, deu à luz a um menino. Durante o parto, ela sonhou que seu sogro aparecera e, quando voltou a si depois do parto, esperava ver o sogro, talvez como um espírito, em sua forma adulta anterior. Mas o que viu foi um bebê robusto que trazia em seu corpo sinais exatamente iguais aos que o seu sogro tinha em vida.
e também nas mesmas regiões. A identificação dessas marcas de nascença levou os pais a chamá-lo de William George Jr. À medida que o menino crescia, mostrava traços de gostos, aversões e aptidões semelhantes aos do avô. Este, por exemplo, então, o caso do avô, né, costumava virar o pé direito para fora, hábito que o menino também apresentava. Os traços faciais, a tendência à irritabilidade, o hábito de dar conselhos, o conhecimento de pesca, isso é interessante, né? E de barcos e dos lugares piscosos que tem peixe, eram semelhantes aos do avô. E, o que é bastante estranho, o jovem tinha um comum medo de água. Também era mais sério e sisudo que os seus companheiros. Além dessas características, o menino mostrava marcante identificação entre a sua personalidade e a do seu avô. Dizia que a tia-avó era sua irmã e tratava os outros como se fossem filhos ou filhas. Quanto ao relógio de ouro, um dia, sua mãe resolveu examinar as joias que possuía e tirou-as junto com o relógio do porta-joias. Quando o garoto viu o que ela estava fazendo, agarrou o relógio, dizendo que era seu. E só com muita dificuldade a mãe conseguiu que ele o devolvesse. Os familiares do menino, que foram cuidadosamente queridos pelo pesquisador, então o Dr. Ian Stevenson, afirmaram categoricamente que jamais haviam falado sobre o relógio ou mencionado as palavras de William George. Ou seja, então, esse menino não conhecia nada do relógio, não sabia nada da vida do outro, não conhecia as características do outro, então, e ele começa, na sua vida, a trazer as características, conhecimento de pesca, por exemplo, de barco, jeito de falar, jeito de tratar as pessoas, tal e qual ao avô. E como é que é reconhecer esse relógio? Então, é um caso simples que deixa aí uma explicação mais provável de ser reencarnação, porque não tem outra mais lógica que seria a reencarnação, né? Bom, o outro pesquisador, Dr. Emandra Nath Banerjee, ele desencarnou no ano de 1985. Ele foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade Rajasthan, na Índia. Realizou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças que se lembravam de suas vidas anteriores. 3.000 casos catalogados. Com 2.500 aí do Dr. Ian Stevenson, então, toma aí, só aqui, nesse momento que ele está falando, tem 5.500 casos. E os outros pesquisadores não têm? Então, o volume de casos que a gente tem hoje é significativo. Então, tais casos são numerosos na Índia, bem como em diversos países do Oriente, Buna, Líbano, Sri Lanka, Turquia e outros. Em 1979, Banerjee publicou o livro Vida Pretérita e Futura. A capa dele está aí. Com o resultado de 25 anos de estudos sobre a reencarnação. O outro gastou 30 anos da vida dele, esse 25. Será que, né, que ainda vão ficar julgando dúvida em cima dessas pesquisas, né? Sem uma causa, só que nos forneça elemento para duvidar? Isso é algo plausível para duvidar? Só porque não acredita na reencarnação? É muito estranho. Então, os casos descritos neste livro não se baseiam... Então, ele está falando, né? Então, os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir dizer, nem em histórias de jornais. Baseiam-se em pesquisas que fiz através de rigorosos métodos científicos. Meu estudo sobre a reencarnação foi concebido à luz de várias hipóteses, tais como a fraude, a captação de lembrança através de meios normais e a percepção extrasensorial. Então, o que ele está dizendo assim, ó, os casos que eu tenho, não fui lá falando que tudo é reencarnação, não. Eu tive que
ver, será que isso não é fraude? Será que não é captação de lembranças por meio normais? Percepção estacional? E imaginou, trabalhou todo dentro dessas hipóteses, para depois, não. Isso aqui está descartado, então só sobra a reencarnação para explicar esse fato. Então, isso que é o critério científico que ele trabalhou. Né? Durante anos, continua Banerjee, os pesquisadores parapsicólogos que estudam os casos de reencarnação têm sido considerados charlatões e seus estudos classificados como de efêmero valor, ou sem valor nenhum, de pequeno valor. Mas, depois de mais de 25 anos de pesquisa neste campo, em que estudei mais de 1.100 casos de reencarnação em todo o mundo e publiquei vários trabalhos sobre o assunto, a crítica diminuiu e surgiu maior interesse. Os fatos que cada vez mais chegam ao nosso conhecimento são tão impressionantes que agora a comunidade científica passou a considerá-los como dignos de pesquisa. Então, começou a abrir um campo para pesquisa. Então, já antes não acreditava em nada, diante do volume dos casos, então a comunidade científica, não, vamos pesquisar para ver o que dá isso agora. Então, já é uma abertura, já é uma grande abertura. Né? Isso é importante. Aí continua Banerjee. Minhas pesquisas de um quarto de século convenceram-me de que há muitas pessoas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo dotadas de memórias diferentes, o que não se pode obter por vias normais. Chamo esse tipo de memória extracerebral, porque as informações dos sujeitos, porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembranças de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro. Ou seja, não depende do cérebro, né? É isso que eu estou falando, depender no sentido de não depender. Principal repositório da memória. Então, se o cérebro, se a memória está no cérebro, então está falando, isso que ele está falando não tem nada a ver com, né, com o cérebro físico. Então, uma coisa que fala aqui é importante, porque isso aqui, de certa forma, vai servir para a gente lá na frente. Então, ela afirma aqui, ó, fechando o artigo. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Então, tudo que você fala hoje é porque você aprendeu. Se não aprendeu nessa vida, aprendeu em outra. Este é o ponto. Você não consegue produzir nada, né, falar nada ou dizer alguma coisa se você não aprendeu. Eu brinco assim, que as coisas mais elementares da vida, que é comer e andar, nós aprendemos. Alguém nos ensinou. Hoje a gente faz de uma forma automática, mas nós aprendemos. Alguém nos ensinou. Né? Então, você faz porque você aprendeu. Tá certo? Né? Aí temos um outro pesquisador, Jim B. Tucker, esse também é da Universidade de Virgínia, ele parece que ele assumiu toda a pesquisa do Dr. Ian Stevenson, né? Ele é psiquiatra infantil do Departamento de Estudos da Personalidade, professor associado da Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais, né, da Universidade de Virgínia. Seu principal interesse de investigador são as crianças, né, que parecem recordar vidas anteriores e as lembranças penetrais e do nascimento. Ele é autor do livro Vida Antes da Vida, que apresenta uma visão de mais de 40 anos de investigação sobre a reencarnação dos arquivos da Universidade de Virgínia. Esses arquivos aí, que eu acho que tudo é em cima do trabalho do Dr. Ian Stevenson, né? Com um acervo de cerca de 2.500 casos. Então, ele pegou os trabalhos do Dr. Ian Stevenson e começou a reanalisar tudo para trazer, e em função disso, ele publicou o livro dele, Vida Antes da Vida. Bom, agora vamos citar dois casos. São casos simples, mas são casos que trazem particularidades que deixam a gente assim, sabe, estupefato, mas não tem jeito. Então, só pode ser reencarnação, tipo assim, né? Porque não tem como explicar de uma outra forma. Vamos lá. Primeiro caso, tem um título A Pequena Mãe, desse livro de reencarnação de Roy Stearman. Então, o título do primeiro caso é A Pequena Mãe. Kumari Santdev, nascida em 1926 na Vera Delhi, lembrou-se aos 3 anos de uma encarnação anterior. Então, aos 3 anos de idade, ela lembrou de uma vida anterior. Então, ela dizia que morava em Mutra e
o nome do seu marido era Kedarnath. Então, ela lembrava até o nome do marido dela. E que se chamava Lud. Então, lembrava também o nome dela. E mais ainda, lembrou, ela sabia por que tinha morrido. Ela morreu, segundo a informação dela, durante um parto. Né? Então, a morte dele ocorreu durante um parto. Então, o que eles fizeram? Escreveram a Kedarnath, que confirmou que havia perdido a esposa em 1925. Então, ela nasceu em 26, tem um período aí de uma gestação, tempo suficiente para uma gestação. Então, Kedarnath pediu ao primo Lau para visitar Santi, que o reconhece primo do marido ao vê-lo. Então, veja bem, o suposto marido manda um primo para visitar a Santi. Quando ela vê esse primo do marido dela chegando, ela fala assim, olha lá, o primo do meu marido. Primeira vez que ela pensou na vida dela. Primeira vez. Então, são os detalhes interessantes que tem o caso. Tempo depois, Santi foi a Muda, que é a cidade de Kedarnath, com um grupo de pesquisadores. Ao chegar, a cena para algumas pessoas que identifica como a mãe e o irmão do marido. Peraí, ela vai na cidade onde o suposto marido mora, vê as pessoas pela primeira vez e fala assim, ô, minha sogra, ô, meu cunhado, ó, né? Mas mais ainda, ela desembarcando do trem, fala com eles não na língua hindu que havia aprendido em casa, e sim no dialeto local. Como? Você não consegue falar o que você não aprendeu ou não foi falado atrás? Mostra, sem nenhuma dificuldade, o caminho até a residência de Lud. Aonde, ao chegar, identifica pelos nomes os dois filhos, aqueles que estavam vivos, que ela tinha parido, e não sabia o nome do terceiro filho, que é aquele que morreu no parto. Então, ela disse ainda que havia um poço no terreno. Fato confirmado quando foram ao local indicado. Então, está lá, no lugar assim, eles foram lá, estava lá o poço. Né? Kedarnath, então, o suposto marido, perguntou a Lud onde ela havia escondido alguns anéis pouco antes de morrer. Ela disse que eles, ou seja, os anéis, estavam enterrados em um vaso no jardim da casa antiga. Fato confirmado pelos pesquisadores. Bom, esse aqui é o nosso resumo do nosso caso. Quem se interessar, procura lá no YouTube, né, o caso que é considerado a prova da reencarnação, que é exatamente esse caso da santidade. Tá? Bom, comentários. Fora a questão de Lud reconhecer os parentes, mostrar o caminho para casa, mencionar o nome dos filhos e até o extraordinário fato de falar o dialeto local, que não aprendera, tem algo importante relacionado ao caso dos anéis. A única pessoa na face da Terra que teria conhecimento exato do local em que os anéis foram escondidos foi quem os escondeu. Logo, se Lud sabia onde eles estavam, a lógica diz que é pelo fato dela mesma os ter enterrado no vaso, quando viveu seu personagem anterior. Simples assim. Esse caso, para mim, é muito simples mesmo, do jeito, né? Mas é fantástico, por esse pequeno detalhe. É óbvio, tem várias informações interessantes, importantes. Este, para mim, ficou o mais importante, porque quem sabia de onde estavam os anéis? Quem? Não tinha ninguém na face da Terra, porque quem enterrou tinha morrido. Né? E quando o suposto marido fala, onde estão os anéis? Não, está aqui no vaso, vai lá. Pegaram, está lá. Muito legal. Esse caso aí. Ok, nós temos o segundo caso desse livro. E aqui que os nomes aparecem meio estranhos, então eu não vou nem saber se eu falo, tá? O fazendeiro que renasceu identificou o seu assassino. O fazendeiro Abit Suzulmus, que morava na cidade de Bey, em Adana, na Turquia, foi chamado por um empregado em 31 de janeiro de 1857, porque um dos seus animais não estava bem. Quando chegaram ao estábulo, Abit foi atingido na cabeça por um martelo de ferreiro e morreu instantaneamente. Então, presta atenção, eu quero que guarda aí.
foi atingida na cabeça por um martelo de ferreiro. Algumas horas depois, sua segunda esposa, Sherid, ou Sheid, se não sei como pronuncia, eu vou falar Sherid, porque vai repetir lá na frente. Sherid, que estava em estado adiantado de gravidez, saiu à procura do marido e foi morta da mesma maneira. Então, essa assim, matou o marido, matou a mulher, uma delas, né? Os assassinos levaram algumas joias que ela tinha no corpo e, à noite, voltaram à casa da família para roubar. E, nessa volta, mataram os 2 filhos mais novos do casal, Zine e Smet. Os mais velhos conseguiram se esconder e sobreviveram ao massacre. 8 meses mais tarde, em 30 de setembro, bom, aqui então vai contar o nascimento de um deles, tá? Mataram o marido e a mulher, agora vamos começar a contar o nascimento de um deles. Então, 8 meses mais tarde. Então, teoricamente, daria tempo, se for um prematuro, né? Então, se for uma criança prematura, daria tempo de morrer lá e 8 meses nascer. Bom, então, não é tão complicado, né? Então, 8 meses mais tarde, em 30 de setembro, Menete Altikilik e a esposa Mebiré tiveram mais um filho, porque já tinha um, então, lá não, tinha 18, que chamaram Ismael. 1 ano e meio depois, quando o Ismael começou a andar e a falar, ele mencionava que tinha sido Abit Suzumus. Agora você vê, então ele começou a andar, a falar 1 ano e pouquinho, aí eu fui o Abit lá atrás. Então, tudo começou quando, ao ser chamado de Ismael, ele respondeu, sou Abit. Então, ele não, você está me chamando assim, não, não sou essa pessoa, eu sou fulano. E deu o nome do marido que tinha morrido lá, o cara tinha matado. E, desde então, se recusava a ser chamado por qualquer outro nome, a ponto de seu pai ter de dar um nome para Abit na matrícula escolar. Dizia, tenho 2 esposas. Uma se chama Atice e a outra Serid. Serid é aquela que morreu, que matou, né? Igual o Abit. Quando o pai perguntou se o garoto havia tido filhos, ele respondeu, sim, papai. Aí vai dar o nome de mais 3 irmãos. E era o nome dos que tinham sobrevivido ao massacre. Né? Porém, o mais interessante, continua a narrativa, né, foi a descrição do assassinato. O menino mencionou o nome do homem que o matou. Ele chamava Ramazan. E diz que tinha sido chamado a uma casa para examinar um animal doente. Olha, um animal doente, foi justamente o que aconteceu. E foi atingido na cabeça por um martelo. Olha, igualzinho. Contando o caso. Ele não sabia do caso, né? Sabia também que havia matado sua segunda esposa, olha lá, que estava para ter um bebê, olha, e de 2 de seus irmãos. Então ele sabia de tudo que tinha acontecido. Mas essa história teve um resultado inesperado. 1 ano após Ismael ter nascido, a Dana Tismit Keren Baiwiri e sua esposa Shemili, é um outro casal, tiveram uma filha. E assim, não ficou muito claro para mim no texto, mas dá a impressão que tudo é no mesmo local, na mesma cidade, tá? Esses casais, quando você está tudo no mesmo local, tá? Na mesma cidade. Então, esse casal agora tiveram uma filha chamada de Sevri. Quando a menina completou 1 ano, começou a falar e se lembrava de ter sido Sherid Suzumus, que é a esposa mais jovem de Abit, e vítima no assassinato. As primeiras palavras que disse parecem ter sido Azul, e depois Ramazan assassinado. Descreveu todos os acontecimentos e disse que os criminosos haviam levado seu colar e que, olha aqui, agora que é o detalhe mais interessante desse caso, e que a criança que estava esperando nasceu após a morte.
Então, essa informação foi confirmada quando o seu túmulo foi aberto e, de fato, a criança havia sido parcialmente expelida do útero. Caraca, nós temos uma informação que ninguém na face da Terra sabia. Ninguém. A não ser o espírito da pessoa que tinha desencarnado e que estava lá acompanhando o corpo no túmulo e viu o processo, começando o processo de gestação, até que a criança saiu parcialmente do útero. Olha pra você ver. Quem sabia? Sou ela. Então, esse caso é interessante porque o fazendeiro e a mulher, eles nascem, né, um menino e uma menina, exatamente assim, lembram dos detalhes do assassinato e tem essa informação a mais, que a mulher dele tinha sido assassinada. Estava grávida e falou assim, não, a criança nasceu depois que eu morri. Ele foi lá, no túmulo, tá lá, a criança meia para fora. E aí? Né? Tem que ser muito incrédulo, né? Não aceitar a reencarnação. Bom, recordação induzida a vidas passadas. Então, o que nós contamos são crianças que lembraram espontaneamente, mas existem pesquisadores que levam as pessoas a vidas passadas, propositadamente. As terapias de regressão de vida passada, né? Essa terapia iniciou, ou foi o pioneiro nesse tipo de terapia foi Dr. Eugênio Augusto Alberto de Rochat. Ele é autor do livro As Vidas Sucessivas, né? Foi com este trabalho que praticamente se lançou os fundamentos da técnica de regressão de memória. Entre 1903 a 1910, ele, de Rochat, pesquisou 18 pessoas, levantando não apenas a questão das vivências passadas, mas numerosos aspectos complementares e subsidiários que ainda permanecem à espera de mais amplas e profundas pesquisas. Então, no campo da TVP, que seria a terapia de vidas passadas, ou TRVP, que seria a terapia regressiva a vivências passadas, podemos citar os pesquisadores. Dr. Patrick Drouot, físico francês, doutorado pela Universidade de Colômbia de Nova York, autor dos livros Reencarnação e Imortalidade e Nós Somos Todos Imortais. Doutora Edith Fiore, norte-americana. Doutorada em Psicologia na Universidade de Miami, autora dos livros Você Já Viveu Antes e Possessão Espiritual. Doutora Ellen Wambach, psicóloga norte-americana e autora do livro Recordando Vidas Passadas. Vamos falar alguma coisa dela um pouco mais na frente, dessa obra dela. Dr. Brian Weiss, médico psiquiatra e neurologista norte-americano, formado na Columbia University, é professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, o Mount Sinai Medical Center, autor dos livros Muitas Vidas, Muitos Mestres, Só Amor é Real, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, A Divina Sabedoria dos Mestres. Ele é muito conhecido, né? E os livros dele são muito bons mesmo, tá? Merecem ser lidos. Esse da doutora Ellen Wambach é um livro, para mim, é um dos livros em termos de pesquisa mais importantes que tem. Só que ele é raridade, você não acha ele fácil, tá? Ele está esgotado, não foi publicado na hora, novamente, eu acho que foi pela editora Pensamento, não publicar novamente, mas a base de pesquisa dele foi muito interessante. Nós vamos falar alguma coisa dele lá na frente. Confirmação da realidade da regressão. Então, assim, faz regressão, mas será que a regressão existe mesmo? Quer dizer, você volta no passado? Será que isso não é fantasia, né, das pessoas? Fica imaginação, fé, sei lá. Então, nós vamos ter aqui um trabalho sobre mapeamento de ondas cerebrais. Então, na revista Isto É, 1719, de 10 de julho de 2002, tem uma reportagem titulada De Volta ao Passado. Nessa reportagem, encontramos a informação de que pesquisadores do Instituto de Terapia Regressiva de São Paulo fizeram um mapeamento de ondas cerebrais de pacientes em regressão para se saber qual ou quais seriam as áreas do cérebro que estariam em atividade naquele momento. Então, pegaram, eu acho que deu uma tomografia, um aparelho de tomografia, enfiaram esse fio tudo na cabeça da pessoa,
né, que eles viram lá, fizeram a regressão com a pessoa, volta no passado, e eles queriam saber, então, qual a área do cérebro que estaria movimentando naquele momento que ele estava regredindo no passado. Essa que é a ideia, né? Assim, alguns pacientes foram submetidos a uma tomografia, comissão de radiofármaco, método SPECT, não sei o que é isso é termo médico, né? Cujos exames foram analisados pelo médico Andrei Newberg, especialista em estados modificados de consciência da Universidade de Pensilvânia, Estados Unidos. Esses estudos revelaram que as áreas do cérebro mais requisitadas durante a regressão de memória são as do lobo médio temporal e as do lobo pré-frontal esquerdo, que respondem pela memória e pela emoção. Ou seja, não é fruto da imaginação. Se o paciente estivesse criado uma história, o lobo frontal seria acionado e a carga emocional não seria tão intensa, explica um dos pesquisadores. Fantástico. Então, jogaram a pessoa na regressão e o que funcionou no cérebro? A parte da memória e da emoção. Não foi a parte mais, vamos dizer assim, destinada à imaginação, que é do lobo frontal. Então, está aí a prova científica de que a realidade da regressão. Então, disso nós podemos concluir o quê? Então, na regressão, o que acontece? Nós temos aqui fatos da vidas anteriores a comprovar e fatos da vida atual comprovados. Então, se a gente pega uma pessoa e joga no passado da vida atual, muitas coisas é fácil de confirmar. Estudando na escola, vai lá, tá a escola tal e tal. Então, muita coisa dessa vida tem como ser confirmada. Então, a questão é, se coisa dessa vida que a pessoa está falando, a regressão está falando, confirmam com os dados ou com os registros, por que do lado de cá estaria errado? Se o processo, o procedimento, o método é o mesmo. Só que aqui nós temos fatos que muitas vezes que tem que comprovar, porque talvez não tenha registro. Né? Igual nós temos, por exemplo, eu tenho minha carteira de identidade número tal. Lá no ano passado não tinha carteira de identidade. Como é que você vai saber carteira de identidade? CPF. Meu CPF era tal. Então, é isso que eu estou falando. Então, dessa vida tem como comprovar. Tem outros fatos da vida de anteriores não tem como comprovar, mas se você está em regressão, tudo que você fala a respeito dessa vida, você está em regressão, falando coisa dessa vida, e tudo que você fala é comprovado, porque o que vai antes dessa vida passam a ser mentira, se o que você está falando aqui é verdade. Então, não tem lógica, né? Então, se os fatos da vida atual são comprováveis e aceitos como reais, ou seja, que o indivíduo tem realmente, em regressão, viajado no tempo, porque somente os períodos anteriores à vida atual serão fruto da imaginação? Só porque, na maioria das vezes, não podemos comprovar? Mas, se os fatos da vida atual foram tirados da memória do indivíduo, por que os outros não seriam, já que o método aplicado no procedimento é o mesmo? Dados estatísticos. Agora sim, vamos falar da doutora Ellen Rambar. Então, é nesse livro, ela vai relatar a experiência dela de regressão de memória induzida a 1.088 pacientes. Então, ela usou, qual método que ela usou? De indução hipnótica. Então, por hipnose, levou a pessoa no passado. Volta, e vai, e a pessoa foi voltar. Então, ela escolheu 10 datas distintas para que as pessoas fossem lá. Então, você fala assim, agora você está no ano 2000 a.C. E quando a pessoa sentia no ano dos 2000 a.C., ela pegava informações, o que você vestia, o que sumia, o que você comia, como você calçava, e vários tipos de informações. 2000, 1500 a.C., 1000 a.C., e foi para fora. Então, a gente escolheu 10 datas. Tá? Bom, do resultado dessa pesquisa, então, ela concluiu o seguinte. Se a lembrança da vida passada não passasse de fantasia, seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história. Ou seja, tudo que as pessoas relataram são os dados conscientes, né, da história. Quando as imagens contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro e, não obstante, após cuidadoso estudo, se revelam exatas, temos de rever o conceito de que a reencarnação de vida passada
É fantasia. Então, por exemplo, ó, tem uma coisa que não está registrada, então tá até sendo contrário ao que está registrado, mas depois vai na pesquisa, não, e o que ela está falando é verdadeiro. Uai, peraí, então isso não é fantasia? O que ela está falando mais? Então é esse que é o ponto que ela chegou. Então, ao regredir os seus pacientes aos períodos escolhidos por ela, perguntava-lhes, depois do processo, perguntava sobre o quê? Cada período que ela teve. No ano 2000, 1500, ela perguntou o quê? A classe social que a pessoa estava, a que raça ela pertencia, de qual sexo era, tipo de roupa que usou, tipo de calçado, tipo de alimento que comia, tipo de prato que usava. Então, o Ambar tabulou essas informações utilizando-se de um método estatístico e as representou graficamente. Agora, vamos trazer algum desses gráficos que representam essas situações que ela colocou aí. Não todas, mas algumas. Esse primeiro gráfico, então, são as classes sociais em cada período. A linha cheia, que é essa aqui, representa a classe inferior. Então, a classe inferior daquelas pessoas que foram no passado, nesses períodos, 2000 a.C., 1000 a.C., 1500 a.C., 1500, 0, 500 depois de Cristo, nesses períodos, elas estavam aí na faixa, pessoas de classe inferior, na faixa de 56% a 77%. Ou seja, as pessoas de classe inferior foram, melhor dizendo, a maioria, nesse período todo, de 4.000 anos. E aí, assim, pessoas de classe superior sempre foram pessoas com menos de 10%, que fecha. Então, o que ela analisou com isso assim? Que isso tudo está refletindo nessas datas, aliás, que tudo que da pesquisa apontou nessas datas aqui, o pessoal sentiu assim, assado, refletiu o histórico da humanidade, ou seja, durante o período de 4.000 anos, que 2.000 a.C. a 2.000 depois de Cristo, a humanidade se comportou dessa forma, ou seja, o maior número de pessoas de classe inferior entre 56% a 77% e 10% entre de classe superior, que é mais ou menos o reflexo. É isso que ela está falando. Distribuição de sexo em cada período. Da mesma forma, então, se a gente pode observar pelos gráficos, a linha cheia é homens, a linha pontilhada mulheres. Então, o que a gente observa nesse gráfico? É que eles giraram em torno de 50%. E giraram em torno de 50%. E isso, mais uma vez, fecha com o histórico da humanidade. Ou seja, esse percentual de homem e mulher fica aí mais ou menos entre 50%. Uma hora mais, uma hora menos, tal, mas não sai muito disso aí. A história da humanidade registra isso, e essas pessoas no passado, fui homem, fui mulher e tal, ela tabulou isso aqui, e fechou com a humanidade. Então não pode ser fruto da imaginação. Eles não sabiam disso aqui, né? Então são situações interessantes desse trabalho dela. Aqui os tipos de roupas usados em vidas passadas. Roupas da prece, vestidos ou calças, pontilhado. Então, aqui, olha interessante. À medida que vai chegando próximo da era da industrialização, roupas e calças aqui como que aumenta, olha cá para você ver. E aumenta um, diminui o outro. Pele de animais, os peles de animais, que é forte, cara, no início, foi diminuindo até quase não existir mais. Isso aqui está fechando com o quê? Para variar, com o estoque da humanidade. E, se não me engano, acho que é o final. E o tipo de calçado em cada período. Botas e chinelos. Então, aqui começa do ano 100, quase muito pouca gente, menos de 10%, né? E foi crescendo, até que chegou no forte, que aí vem de novo a era industrial, quase todo mundo usa sapato, né? Chinelo já está também representando a história da humanidade. E pés no descalço, né? Então, no pontilhado. Então, à medida que o tempo foi passando, isso foi diminuindo. Enquanto um cresceu, o outro diminuiu. Novamente, refletindo o histórico da humanidade. Então, esse trabalho de pesquisa dela, a partir do momento que ela fez essa tabulação, ficou um negócio muito interessante, porque está refletindo dados que ninguém sabia. E o cara vai saber o que vestia, o que comia no ano 2000 a.C., né?
as informações aqui, vamos lá, vamos voltar lá. Aqui, ó, tipo de roupa, tipo de calçado, tipo de alimento, tipo de prato, vocês sabiam disso? Né? Todo mundo, os mil... Aqui, ó, aqui nesse primeiro gráfico, 1.088 casos, vamos ver se tudo é 804 casos, 1.049 casos, 802 casos. Então, esse número é significativo. Como é que essas pessoas iam saber tudo que elas falaram lá e ia fechar com a história da humanidade? Não tem jeito, né? Então, está refletindo uma realidade. Então, o que nós concluímos disso? Que a regressão de memória é uma realidade, sim. São fatos. Não é fruto da imaginação. Tá? Outras pesquisas ou fatos que comprovam a reencarnação. Aqui nós temos o tal de exame prosopográfico, que nada mais é que o exame da face da pessoa. Então, os especialistas vão olhar vários pontos da face da pessoa e, de acordo com um certo número de pontos, se não me engano, 16 pontos, fala assim, não, então essa pessoa tem características semelhantes da outra. Isso é muito usado em questão de retrato falado, alguma coisa assim também, né? Então, quando você encontrar, são 30 pontos, diz assim, não, 30 pontos de semelhança, considere que é o mesmo rosto da mesma pessoa. Então, vai olhando, ó, tem 30 pontos aqui que fecham, então é a mesma pessoa, tá? E aí, tem um caso, né, aqui foi documentado, de Mary Surto, que depois reencarnou como Jenny Cockell, e a semelhança dela é muito grande. Aqui a imagem vai se aproximar, né, e vai ficar mais nítida a semelhança do rosto, ó, das duas. Óbvio que, nesse caso, não quer dizer que o rosto tem que ser igual, e nem todos os casos tem que ser igual, tá? Mas traz algumas semelhanças, algumas características, e alguns casos que nós mostramos marcas de nascença, né? Então, vamos que vamos. Isso é uma informação interessante, né? Genialidade de crianças. Então, aqui nós temos o Gregory, qual que é o nome dele? Gregory Robert Smith. Ele poderia ser um pré-adolescente comum se já não estivesse prestes a cursar, vou dizer, um doutorado de matemática em Oxford. Isso aqui em 2003. Ó. É um norte-americano de 13 anos de idade e sua precocidade surpreende. Aos 14 meses, Gregory resolveu problemas simples de sua matéria preferida. Aos 10 anos, começava a graduação desse colégio aí em Washington. Olha para você ver, tá? 10 anos, tem nem lógica. Você só pode fazer coisas que você aprendeu lá atrás, Dr. Barnegi. Se você não aprendeu aqui, então seu aprendizado foi para trás, em outras vidas. Não tem como fugir disso. É presidente da fundação dedicada à defesa de jovens carentes, tal. E foi indicado pelo Prêmio Nobel da Paz de 2002, né? Então, você vê que esse é um caso, são milhares de casos de crianças gêmeas. Não tem como explicar, a não ser pela reencarnação, tá? Essa ciência materialista aí não vai achar a causa disso nunca. Mas a reencarnação explica isso muito bem. Somente pela reencarnação é que se tem uma explicação lógica. No artigo Só a Reencarnação para Explicar, publicado na revista Espiritismo e Ciência, número 100, de janeiro de 2013, mencionamos a interessante pesquisa do Dr. Ribamar Tourinho, de Teresina, Piauí. Médico clínico, pediatra e psicoterapeuta, é referência nacional na área de reequilíbrio do emocional com as fantásticas técnicas de psicologia transpessoal, ou PNL, Programação Neurolinguística. Realizou uma pesquisa bem interessante, que seria de grande utilidade para médicos, psicoterapeutas e enfermeiras, caso tomassem conhecimento dela e se dispusessem a usá-la. Não vou falar dela. Tudo surgiu, conforme ele relata, em razão dos fatos que se lhe apresentava quando da aplicação da técnica de regressão à vida intrauterina. Ele nem preocupava em ir em vidas anteriores. Ele só queria levar a pessoa em regressão até a fase que ela estava no útero da mãe. Ou seja, na vida atual.
Então, ao utilizar essa técnica para levar seus pacientes às experiências vivenciadas quando ainda estavam abrigadas no ventre materno, ele verificou que várias pessoas relatavam fatos ligados àquele tempo, demonstrando terem conhecimento do que estava acontecendo ao redor delas. Ou seja, uma criança está lá no ventre da mãe e vai lembrar de fatos que aconteceu naquela época. Peraí, o cérebro não está formado, ou está formado, como que ela sabia? Ela não sabe, não entende a língua, não tem... Mas como que está sabendo? Um caso que despertou atenção foi de uma cliente que descobriu, através da regressão, que sua mãe não era sua mãe biológica, tendo, inclusive, dado a estampa na roupa da parteira que havia nascido, porque ela tinha nascido em casa. Então, foi uma pessoa, uma parteira, para fazer o parto dela, né? E ela descreveu, ela estava com a roupa assim, assim e tal. Então, ela falou de sua profunda dor ao ser entregue à sua mãe adotiva, e não à biológica. Para você ver. Então, o espírito já começou a sofrer ali. Então, ela relatou esse caso à sua mãe adotiva, e ela lhe confirmou tudo que ele, né? Ela havia vivenciado na regressão. Não, ali falei cliente, é ele mesmo, um cliente. Olha você ver. Então a pessoa foi em regressão, descobriu que a mãe dele não é a mãe biológica, era a mãe adotiva, e descreveu a roupa da parteira. Quando ele foi contar para a mãe dele, disse, não, realmente você está certo, não sou sua mãe biológica, sou sua mãe adotiva, aconteceu isso, tudo que você falou. Como? Como que ele entendeu tudo? Esse espírito lá dentro da barriga da mãe entendeu tudo. Porque isso foi feito. Levou lá no passado, quando ele estava na barriga da mãe, e ele relatou o caso, as situações que aconteceram em volta dele. Vai, peraí, como que ele... Né? Essa é a questão interessante. Diante desses fatos, o Dr. Ribamar Tourinho passou a ter certeza de que os fetos captam os pensamentos e sentimentos das pessoas, e também percebe as ações que ocorrem à sua volta. Resolveu, então, tirar a prova dos 9. Como era o responsável pela área de prematuros na maternidade Evangelina Rosa, em Teresina, Piauí, tinha campo para realizar uma pesquisa visando obter resposta. Foi muito simples o que fez. Chegava perto de uma criança prematura, e conversando com ela, dizia que estava muito feliz de recebê-la, que desejava pronto restabelecimento de saúde dela, que realizava uma pesquisa e se ela gostaria, ele gostaria que essa criança, ajudasse nessa pesquisa. E conversava normal, eu gosto de ver na dúvida, dá para você ver. Aí está aí, no retrato, no flagrante, que ele conversando com o bebê. E tem um vídeo disso aqui, ele fazendo, esse vídeo está no YouTube. Ele conversa, eu estou feliz aqui, receber, tal. Após dizer essas coisas todas que nós falamos, pedia, por exemplo, que podia pedir outra coisa, para ela, a criança, mexer a perninha direita. Embora variasse o tempo de resposta, todas elas, que ele perguntou, pediu para mexer, o respondiam com os sinais solicitados. Mexa a perninha, abre direita, esquerda, abre a mão, fecha a mão, mexe com o braço, mexe com o pé. E foi tudo o que foi falado, elas respondiam com sinais. Pediu a alguns pais que fizessem o mesmo. E esses pais obtiveram igual resultado que ele. Então o pai disse, meu bebê e tal, mexe com a perninha direita, eu mexia. Então, ele tem um vídeo, está lá no YouTube, tem um endereço, está aí, tá? O vídeo dele chama Comunicação com os Recém-Nascidos, tem praticamente, acho que 26 minutos, se não me falha a memória, tem uns videozinhos pequenos. O início do vídeo é mais ou menos isso aqui, está no início do vídeo, tá? Muito interessante, muito legal. Eu acho que é um vídeo que merecia ser divulgado, porque com isso nós podemos, e que ele provou lá no hospital, quando ele passou essa experiência dele para as enfermeiras por exemplo, ao de aplicar uma injeção ou de um comprimido, começava a conversar com o bebê, não, nós estamos aqui para o seu bem, querendo te ajudar, não sei o que tem, e julgava a conversa na criança. E moral da história é que as crianças saíam rapidamente do hospital. Então, teve um resultado efetivo em cima dessa técnica dele. Então, quanto mais pessoas souberem disso, mais importante. E serve para nós também, porque, de repente,
você está lá perto de uma grávida, ou você é uma grávida, e está lá conversando, esse bebê, que não sei o que tem, ele está escutando tudo. Depois ele vem lá, ele nasce lá todo ressentido, ou recalcado, você não sabe por quê, mas por quê? Você não queria aquela criança naquele momento da vida. Então, muitas criaturas se sentem rejeitadas, e aparentemente não tinha motivo para ser rejeitado, mas a rejeição teve um motivo lá atrás, pela forma dos pais estar recebendo a notícia da gravidez, por exemplo. Pode ter no tempo, mudar de ideia, não, vamos receber sim, tá, tudo bem, mas teve um período lá que não queriam. Então, isso aí, a criança percebe, capta esse pensamento dos pais, e aí vira aquele trauma, né? Aceitação por cientistas, o primeiro passo para o reconhecimento da ciência. O renomado professor da física da Universidade de Oregon e pesquisador do Instituto Knight Science, o indiano Amit Goswami, um dos mais importantes físicos da atualidade, mostra por que a reencarnação é um fenômeno que merece ser investigado pela ciência. Para sustentar a sua tese, ele explica à luz da física quântica. Está na revista Planeta, 2006. Então, vai perguntar. Ele tem um livro chamado A Física da Alma. Então, lá no livro tem uma pergunta. Assim, em sua balizada opinião, a reencarnação é científica? O Goswami então responde. A resposta é um retumbante sim. Pense. Os dados sobre a reencarnação dão-nos evidência definitiva de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive, a mente, né, sobrevive à morte do corpo físico. Além disso, o propósito da ciência é levar as realizações, experiências e sabedoria das pessoas ao cenário público, por meio de teorias e experimentos em desenvolvimento, dos quais todos podem participar e todos julgam úteis. Creio que o modelo que estudamos aqui cumpre este propósito. Então, cabe à ciência só estudar as coisas e tirar as conclusões. Não é falar que não existe. Esse é o problema. A ciência está falando que não existe. Não, peraí. Vamos lá, vamos ver o que acontece. E aí, por exemplo, que a mente não é o cérebro, os casos de EQM, por exemplo, demonstram que a mente da pessoa, quando está ligada em coma, está com a linha do encefalograma em linha reta, então não tem atividade cerebral. No entanto, ela conta fatos que aconteceram no momento que ela estava, entre aspas, desligada. Então, mostra que a mente não está ligada ao corpo. É extra ao corpo, extracorpórea, vamos dizer assim. Né? Então, tá aí. São informações que vão chegando também que a ciência vai ter que rever. E à medida que um cientista aceita, outro cientista aceita, então isso vai se multiplicando, aí chega num ponto que a ciência aceita. Então, por quê? Não existe um departamento, departamento pode mandar, vou fazer uma petição, o departamento tal, gente, vocês aceitam a reencarnação? Não existe um, né? O que a ciência aceita, na verdade? É um cientista aceitar aqui, outro ali, outro ali, depois toda a comunidade científica aceita. Então, aí vai falar que a ciência aceita. Essa é a verdade. Né? Então, aqui nós temos do Cass, por exemplo, cientista, professor, foi presidente do Departamento de Filosofia da Universidade de Brown, da Associação Americana de Filosofia, e vice-presidente da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquicas em 1958. Ele fala o seguinte, sendo ou não verdadeira, a pluralidade das vidas na Terra, ou seja, a reencarnação, é algo perfeitamente coerente e compatível com os inúmeros fatos existentes hoje. Ou seja, isso é compatível com o que nós temos de informação. Aí tem o Banerjee, nós temos o Dr. Ian Stevenson e outros aí que esse volume que a gente está aí, eu acredito que dá para mais de 10 mil já, com certeza. Então, ela conclui lá, de todas as concepções que explicam o significado da humanidade na Terra, a hipótese da reencarnação, que compara cada vida da pessoa a um dia na escola, é a única que faz realmente sentido. Senão, como explicar que uma pessoa nasce um gênio e a outra tola, uma bela e a outra feia, uma é saudável e a outra tem deficiências? O conceito de renascimento na Terra, talvez após o intervalo em que o indivíduo possa se esquecer do que viveu e manter somente a sabedoria que adquiriu, nos permitiria crer que realmente existe justiça no universo.
Olha pra você ver a conclusão dele. Então, doutor Hernando Guimarães Andrade, até onde eu sei, foi o único pesquisador brasileiro de reencarnação, e ele, sem minhas palavras, afirmou o seguinte: desse modo, crer ou não crer em tal possibilidade, então ele está falando da reencarnação, já pode estar na dependência de achar-se bem ou mal informado acerca do avanço das pesquisas científicas realizadas também neste campo de investigação. Não nos parece mais tratar de uma questão de posição doutrinária, e muito menos de uma questão de bom senso. Daqui por diante, serão os fatos, e não apenas as opiniões pessoais que deverão pesar na avaliação das conclusões acerca da sobrevivência. Ponto. Na mesma obra, um pouco mais à frente, vai falar o seguinte: mas não queremos, com essas citações, insinuar que a ideia da reencarnação tenha como principal evidência as tradições históricas e a sua aceitação em ampla área da humanidade. A reencarnação é um fato biológico que está sendo atualmente verificado rigorosamente por métodos científicos bem legítimos e absolutamente independentes das circunstâncias regionais e históricas religiosas atrás mencionadas. Ele está falando isso no livro Morte, Renascimento e Evolução. Aqui nós temos, então, a lista das obras que nós trabalhamos para manter esse estudo. E esse estudo é um e-book. Na verdade, o nome desse e-book está no meu site. Aí o Beto colocou aí na área fixa aí o link para chegar nesse e-book. Você clica lá, abre uma página no meu site, já abre uma página, clica lá em download e vai abrir a página com o material. Você baixa a pessoa aqui. A gente sempre deixa o nosso e-mail também, porque aí, se a pessoa quiser depois entrar em contato com a gente, até mesmo se tiver dificuldade de baixar o material, a gente manda por e-mail também. Se quiser alguma dúvida que nós falamos, né, o do que está no e-book também, depois, né, que a pessoa lê, estamos aí às ordens. Voltamos então a palavra para o nosso companheiro Lauro. Paulo, grandes informações, grandes informações que vão mudar o pensamento da humanidade. Você sabe o que me chamou a atenção? Muito. Sobre a questão de dialogar com uma criança, né, principalmente bem recém-nascido, como se você estivesse dialogando realmente com um adulto, porque é o que acontece, né? Então, nós temos ali um espírito que ainda está, né, muito mais no mundo espiritual do que... porque a influência do corpo ainda não está tão tenaz, né? E aí a gente tem inúmeros casos, você mostrou alguns, inclusive a NET trata de alguns, a NET Guimarães, de casos de diálogos com crianças que surtiram efeito positivo. Sim. Né? E você foi feliz na sua fala. O dia que os profissionais da saúde, de modo geral, compreender isso, nossa, muitas coisas, maravilhas vão acontecer no campo da cura, né, do corpo físico e até do elemento espiritual. E isso nós falamos do Dr. Ribamar, esse método dele, ele aplicou no hospital que ele trabalhava, e deu resultado positivo, assim, que ele ficou, o pessoal aí que abraçou mesmo a causa dele, sabe? Só que ficou muito restrito lá, a maioria dos médicos nem sabe disso, né, dessa possibilidade. E aí não tem nada de espiritismo, tá certo? Aí não tem nada de espiritismo, para pensar, não, isso é coisa de espírito. Não tem nada de espiritismo, né? Faça o teste você mesmo. Foi o que ele fez, o pai com a mãe, você duvida? Então conversa com seu bebê aqui para ver. Faz a pergunta para ele. Aí o pai tá ajudando, mexe com a perninha, mexia. Ué, tá aí, meu. Tá? Quer dizer, tira a prova você mesmo. Então, tem efeito? Tem sim, com certeza. Isso não tem dúvida, não. E esse vídeo dele, gente, é um vídeo que vale a pena assistir. Tá? Vale a pena tanto assistir, quando dentro da nossa possibilidade, divulgado também. Principalmente para as pessoas que trabalham na área médica ou na área de saúde. Da área de saúde, principalmente. Médico, enfermeiro, sabe? Esse pessoal aí. Muito interessante.
Isso serve muito, né? E o Espiritismo, agora falando em Espiritismo, já nos ensina isso, né? Então, um espírito que está habitando um corpo recém-nascido, então ele tem a sua lucidez maior. Mas a criança, já em determinada idade, quando está dormindo, se os pais acreditassem, tivessem esse conhecimento, que a imposição de mão, o magnetismo, você entra em relação com aquele espírito e muitas das vezes você orienta. Eu falo muito, às vezes uma criança que tem problemas de ansiedade, crianças que são muito revoltadas, enfim, era só os pais acreditarem nisso que seria um grande fator positivo para a mudança de caráter dessa criança, com certeza, mas precisa crer e estudar, né, Paulo? Sim, com certeza. Então, e o interessante é o seguinte, porque veja bem, uma criança recém-nascida, ela não, vamos dizer assim, bem focado, ela não sabe o que é perna, o que é direito, o que é esquerda, o que é abrir, o que é fechar, teoricamente, né? Teoricamente, não sabe, né? Então, como que eu vou explicar? Ah, não, ela sabe porque é um espírito que tem outras experiências de outra vida e traz esse conhecimento. Se eu passar isso para medicina normal, como se diz, eles não vão ter explicação para mim. Eles vão até falar que a memória talvez seja genética, né? A célula da criança que traz o conhecimento. Até isso eles vão falar. Caraca, é difícil. Memória genética é boa. Memória genética. A célula que estão lembrando. Mas são casos muito interessantes. Aquele caso eu achei muito interessante mesmo, né? Fantástico. E assim, pessoal, quem está nos assistindo agora, o Paulo disse o seguinte: vamos lá naquele vídeo no qual ele acabou de citar, vamos divulgar esse vídeo, mas vamos divulgar esse aqui também do Paulo, porque não só essa informação do médico dialogar com a criança, mas demais informações que comprovam por meio da observação, né, o meio dedutivo, da existência de um elemento espiritual e que esse elemento espiritual está vindo de outras experiências, né? Ou seja, foi alguém que eu conheci, que nós nos relacionamos aqui, por exemplo, você contou o caso do avô, né? Que logo em seguida já reencarna ali e dá, né, todas as características daquele que foi o avô. Então, é muito importante essa divulgação, né, Paulo? Mas eu só tenho a agradecer a você por tudo isso aqui. E aí, gente, como o Paulo citou, quero reafirmar e relembrar, o link está na descrição desse vídeo. Clica lá, você será direcionado para dentro do site do Paulo Neto, e lá você poderá acessar esse e-book, baixá-lo, e você vai poder estudar com muito mais profundidade todas essas informações que o Paulo nos trouxe hoje. Paulo, passo para você aí fazer... Sim? Pois não? Esse material do estudo de hoje, tá? Ele tem uma forma um pouquinho mais reduzida, só não tem o caso daquele do fazendeiro lá, ele está lá no meu site também. Então, se eu procurar a palestra em slide, ele está lá também, tá? Além do e-book, tem esse do slide, tá? Quem quiser exatamente que eu passei aí, só passa um e-mail que eu passo, não tem problema nenhum. Se alguém quiser, vou trabalhar esse slide para fazer a palestra, não tem problema nenhum, é só avisar que eu mando também, porque tem PDF, eu mando PPT, é para nós mesmo, para a gente usar. Lau, eu agradeço muito a oportunidade de estar passando, você estar me dando, de passar, você do Beto, de passar esse estudo, essa pesquisa, porque eu acho ela, embora simples, eu acho que ela tem muita informação que é difícil ser derrubada, tá certo? Então, aqui ou vai, né? Então, são muito sólidas, conhecimento sólido, e a coisa está aí espalhada e juntar isso num lugar só que é o nosso problema. Então, está aí, disponível para todo mundo, então a gente quer que o quê? Que mais que essa ideia da reencarnação se expanda e todo mundo passa a aceitar a reencarnação, e com isso, a nossa forma de agir, tratar as pessoas muda em razão disso. Né? Então, aquele familiar problemático, que você não aguenta ver a cara dele, é o seu inimigo do passado. Então, como você é o seu inimigo do passado, você tem que tratar bem nessa vida, senão você volta com ele de novo. Tá certo? E aí, um forte abraço para todo mundo que assistiu essa nossa live. Tudo de bom com vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. E pessoal, é isso. O Espiritismo, ele caminha com a ciência. Então, o Paulo está trazendo informações
comprovações científicas sobre realmente a verdade da reencarnação. Então, se um dia a ciência negasse tudo isso, realmente o Espiritismo, com certeza, ele caminharia junto com a ciência, retomaria o caminho certo. Então, fica aí o recado. Aqueles que afirmam que Kardec está superado, vem cá e vem assistir esse vídeo aqui, que vocês vão ver que está muito distante de estar superado. Paulo, obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, muita paz. E nos encontramos amanhã no estudo da revista... do Livro dos Médiuns, às 18 horas. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Paulo, até mais, meu irmão. Até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com Deus.